Olá a todos, já começando aqui brevemente, Deus abençoe vocês. No livro de Efésios, no capítulo 6, entre o versículo 13 e o versículo 16, salvo engano, os armamentos que Deus nos concede, que Deus nos concedeu, para que possamos enfrentar os desafios que passamos nesse mundo, nos são apresentados. E dentre esses armamentos, a fé nos é apresentada como um escudo com o qual todas as setas inflamadas do inimigo podem ser apagadas. Todas. A fé é o nosso escudo. Entretanto, algumas pessoas podem, com isso, trazer alguns questionamentos, apresentar algumas aflições, dizendo: poxa, mas eu tenho a fé, eu uso da fé, e mesmo assim eu continuo passando por grandes dores, por grandes sofrimentos, por grandes desafios que parecem às vezes ir, depois parecem voltar, às vezes parecem estar suaves, digamos assim, às vezes parecem estar muito intensos. Pessoal, vamos lembrar que, por exemplo, numa batalha, vamos pensar numa batalha medieval. O escudo, ele não anula o dano. Se você toma um golpe de espada e você está aqui com o escudo não vai aniquilar todo o dano sofrido. Claro, se você tivesse sem o escudo, você ia tomar um golpe de espada e iria morrer, iria ser destruído. Porém, com o escudo você não morre, você não é destruído, você é preservado, mas você sofre o impacto de toda forma. Claro, esse exemplo e o outro que eu quero citar agora à frente, estão muito distantes da fé, né? São coisas muito mais simples, né? Até do que as questões espirituais. Mas, por analogia, eu estou trazendo aqui para que possa ser mais fácil o entendimento. Quando a gente tem um indivíduo andando de moto e sofre um acidente sem capacete, ele morre. Inclusive, ele pode ter a cabeça com um ferimento aberto, né? Agora, quando esse mesmo indivíduo, supondo que esse mesmo indivíduo estivesse usando um capacete, ele não morre. Porém, entretanto, todavia, certamente ele sente um impacto, certamente ele sente dor. Algum dano ele sofre, né? Você tá com um escudo aqui, você sofre um dano aqui, você, né, sofre o impacto. Porém, não podemos simplesmente abaixar esse escudo pelo simples fato de, poxa, eu estou com escudo e mesmo assim estou sofrendo dano. Então eu vou abaixar. Porém, ao fazer isso, ao fazer isso aqui de fato vai ser destruído. O que antes sofria um dano, tinha impacto, tinha dor, vai passar a ser destruição. Lembremos-nos que Deus não permite que sejamos tentados além da nossa capacidade de resistir.
e temos de resistir dentro dessa capacidade. E certamente isso causa dor. Estamos cercados por males. Ló também tinha seu coração afligido por aquilo que estava ao seu redor. Porém, quando Deus executou o seu juízo no local que ele estava, ele foi poupado, ele foi resgatado, e o resto foi destruído. Lembremos que o Antigo Testamento é uma sombra do que vimos por completo no Novo Testamento. Um momento. E continuando aqui, você tem aqui o exemplo de Ló, né? E um outro exemplo que eu gostaria de citar, creio que pode ser muito útil aqui. Para aqueles que frequentam academia ou que trabalham com cargas, levantando peso, talvez possam entender muito bem. Quando você está numa academia, tem um peso que você não consegue nem levantar do chão. Tem o peso que você consegue levantar do chão e segurar por um tempo, ou fazer um certo número de repetições, de sequências. Mas, mesmo esse peso que você consegue levantar por um tempo, ou que você consegue fazer um certo número de exercícios, você sente a dor de fazer aquele exercício. Você sente o desafio, principalmente quando é um peso muito próximo do seu limite. Mas não é seu limite, não está além do seu limite. Está dentro do seu limite, mas está próximo. E você sente ali, fisicamente, às vezes pode sentir uma queimação, pode sentir uma fadiga, um cansaço. E você tem de fazer o número de exercícios. Se você tem um limite de fazer 10 exercícios, você deve fazer os 10 exercícios. E claro que quando você está no oitavo, no nono, no último, você sente um desconforto, uma dor. Mas você faz e aí você pode largar no chão. Aí você vai ter o seu descanso. Por exemplo, você está carregando cimentos. Você está numa obra, você carrega cimentos, não tem carrinho, você tem que carregar nos braços. Tem pessoa que pode aguentar 4 sacos, 3 sacos, 2 sacos, e uma pessoa que vai carregar o seu humilde saco apenas. Agora, carregar um saco de cimento num sol de 30 e tantos graus, 40 graus, é cansativo, sente dor. Mas a pessoa pega em um ponto, tem de levar a um outro ponto, e lá ela pode descarregar e tem o alívio dela. Agora, se no meio do caminho ela pega esse saco de cimento e não, está muito cansada, larga no chão, esse saco rasga, ela ainda vai ter de pegar outro saco e fazer o que ela estava fazendo e ainda vai ter de pagar aquele saco. Ou seja, ela vai ter uma consequência e mesmo assim ela vai ter que fazer de novo. Claro, isso é só um exemplo, uma analogia. Quando erramos, Deus é maravilhoso o suficiente para nos perdoar. Até porque nós não temos como pagar pelos nossos próprios pecados. Isso não é possível. Temos como mostrar e demonstrar gratidão para com Deus pelo pagamento que Ele realizou pelos nossos pecados. Agora, pagar nós não temos como. Agora, obviamente Deus pode permitir que arquemos com consequências dos nossos pecados. Às vezes, Deus permite que uma pessoa que traiu perca o marido ou perca a esposa. Uma pessoa que matou alguém, Deus pode permitir que ela seja presa. Agora, aí, diante dele,
essa pessoa pode estar justificada, mas mesmo assim, na terra, ele pode permitir que ela passe por uma consequência pelo que ela fez. Então, pessoal, fazendo uma síntese, tentando fazer uma síntese de tudo que eu apresentei aqui, vemos que temos todo o necessário para enfrentarmos os desafios dessa terra, né? E são desafios, se não fossem desafiantes, não sei se essa colocação está correta, mas se não fossem difíceis, dolorosos, cansativos, não seriam desafios. Desafios, como o próprio nome diz, já nos passa a ideia, né? Mas pelo amor a Deus que temos, o que devemos ter, temos de resistir, temos de suportar, de tolerar, de crer e de perseverar. Se a gente for ver lá em 1 Coríntios 13, a definição do amor é um amor que tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo tolera. Eu já falei isso outras vezes, mas repetindo aqui. Se você precisa tolerar algo, se você precisa suportar algo, é porque é difícil. Se tendo amor você precisa tolerar, você precisa suportar, é porque há desafios, há dificuldades. Senão você não precisaria tolerar. Porque aquilo que é fácil, que é leve, que é suave, que nunca se há dificuldades, tudo isso junto, não tem necessidade de tolerar, você apenas aproveita. Jesus nos prometeu um fardo leve e ele jamais falha nisso. Não é à toa que ele nos concedeu tudo isso e muito mais, uma promessa de vida eterna. Mas ele mesmo nos garantiu que passaríamos aflições, mas também nos lembrou em sequência que ele venceu o mundo. Depois podemos ver posteriormente que, claro, quem vence o mundo é aquele que vence em Cristo, quem vence com ele. Sem ele não é possível vencer o mundo. Então, sigamos em frente. E aqui também, em Efésios 6, dentro dos versículos citados por mim, capítulo 6, 13 a 16 os versículos, vemos também a couraça da justiça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, o cinto da verdade, os sapatos da preparação, os sapatos da prontidão do Evangelho, de paz. Vemos ali todo o nosso equipamento de guerra, junto do elmo da salvação, o elmo da libertação, pode estar diferente dependendo da tradução, mas vemos que é o nosso equipamento completo. E ao final, ali, para além do versículo 16, somos orientados a orar em todas as ocasiões. Isso, de fato, é muito importante. Lembrando que a oração não necessariamente é uma reza, uma prece, é uma oração pronta. Às vezes uma oração tem pouquíssimas palavras. Às vezes uma oração é um obrigado. Às vezes uma oração é um dai-me força, Senhor. E às vezes a oração é choro. Às vezes a oração é interna. Às vezes a oração dura muito. Mas o importante é que oremos com sinceridade, com verdade, em todas as ocasiões de fato. E que o amor de Deus se perpetue em nossos corações e que as nossas ações comprovem a veracidade desse amor. Um grande abraço a todos vocês.